noite, pessoal. Aqui é o professor Fred, mais uma vez, e hoje nós vamos trabalhar com PET, volume 2, segundo ano do ensino médio, da turma de EJA, adaptado, né, o PET adaptado, a quarta semana do PET. Lembrando que eu sempre disponibilizo toda segunda-feira pelas plataformas, seja pelo Conexão Escola, seja pela sua turma virtual do WhatsApp. Eu sempre vou disponibilizar toda segunda-feira, semanalmente, três coisas: o PDF da semana do PET, certo? Ou seja, nessa segunda-feira, estou disponibilizando o PDF da quarta semana do PET volume 2, de língua portuguesa, para a turma de segundo ano EJA, adaptado, certo? A outra coisa que eu sempre vou colocar nessas plataformas, a segunda coisa, é esta teleaula, né? Então, nessa segunda também, o PDF e essa teleaula, que também é baseada no PET, volume 2, segundo ano de língua de ensino médio, de turma de EJA, adaptado à quarta semana, e também eu vou postar um formulário, certo? Ou seja, nessa segunda-feira é o PDF, a teleaula e o formulário, todos os três baseados no PET, volume 2, do segundo ano do ensino médio, adaptado para o EJA, a quarta semana de língua portuguesa. Tudo bem? Por que que é importante eu repetir isso, pessoal? Porque é uma informação importantíssima. Se eu já estou na quarta semana, quer dizer que eu já postei para a primeira, segunda e terceira semana um PDF, uma teleaula e um formulário, tudo bem? Para cada semana, primeira, segunda e terceira. Se essa é a quarta semana, quer dizer que nós já temos 4 semanas de material no seu Conexão Escola e também já disponibilizei na sua turma virtual do segundo ano do ensino médio de EJA, do WhatsApp, aí do Ângela Teixeira, tudo bem? É bastante material. O que ainda vou postar para vocês? Atividades complementares. Lembrando que o PET equivale a 60% da carga horária e também as atividades do PET vão ser avaliadas. Então, tem a carga horária e tem a avaliação do PET, assim como as atividades complementares. As atividades complementares equivalem a 40% da carga horária e também serão avaliadas. Então, fique atento ao seu Conexão Escola, à sua sala do WhatsApp, e não deixe material acumular, não deixe para a última hora, tá bom? Os formulários, eles existem como um facilitador, tanto do seu trabalho quanto do meu, no seu caso, para facilitar o seu registro da sua atividade, para registrar que você fez a atividade do PET ou a atividade complementar, e também para facilitar o meu acesso ao seu registro, tá bom? Então, uma outra dica que eu sempre falo é: acompanhe, já que eu disponibilizo o PDF da semana do PET, acompanhe a teleaula pelo PET, faça anotações no seu caderno, responda primeiro no seu caderno, para depois lançar as respostas no seu formulário, tá bom? Se você acha que você consegue lançar direto para o formulário, tudo bem, mas tente primeiro fazer o registro no seu caderno, para depois lançar as respostas no formulário, tá bom? Então, a nossa teleaula de hoje não tem muito o que falar. Como eu sempre falo, o material do PET é autoexplicativo, tá certo? Não tem muito o que ser dito. O que a gente vai trabalhar hoje, o tema principal são as concordâncias, seja concordância nominal, seja concordância verbal, tá bom? A gente vai se pautar nisso, tá bom? São respostas objetivas, tá bom? Você pode fazer pesquisa que você vai encontrar as respostas aí na internet.
Eu estou facilitando para você as respostas. É um exercício, vamos falar assim, é apenas um exercício, tem muitas alternativas, mas vocês vão ver que não é difícil, tá bom? A gente vai trabalhar com as concordâncias, seja a concordância verbal, seja a concordância nominal, tá bom? Então, vamos lá para a teleaula. A gente tem aí, que está aí no material do PET de vocês, está no PDF, por isso acompanhe ou pelo seu smartphone, ou pelo seu computador, ou de forma impressa, tá certo? Mas está tudo aí no PDF de você. Então, o que a gente vai falar aí? O tema: concordância verbal e concordância nominal. Olá, estudante, como está? A semana 4 já chegou com tudo e nela iremos aprender um pouco sobre concordância verbal e a concordância nominal. Você irá analisar a presença dessas concordâncias em alguns textos. Vamos lá? Para o começo da conversa, observe a frase seguinte: o cabelo do menino é muito bonito. A gente tem, sintaticamente falando, a separação da oração em sujeito e predicado, sendo que o sujeito é o cabelo do menino e predicado é muito bonito. É, a gente, classificando as palavras, né, quanto à classificação gramatical de cada palavra, a classe gramatical da palavra, a gente tem o artigo, cabelo, substantivo, do, preposição, menino, substantivo, é, verbo, muito, advérbio, bonito, adjetivo. Tudo bem? Então, a gente tem classificação sintática e classificação morfológica aí nessa oração, tá bom? Sendo classificação sintática quanto a sujeito e predicado e classificação morfológica quanto a classe gramatical de cada uma dessas palavras, né? A gente tem artigo, substantivo, preposição, isso é morfologia, tá bom? Sujeito e predicado é sintaxe. Tudo isso são áreas de estudo da gramática, tá bom, pessoal? O que a gente pode falar em relação à concordância? A concordância verbal quer dizer que o sujeito tem que concordar em número e em pessoa com o verbo. No caso ali, vamos ver, o núcleo do sujeito, menino. Menino está na terceira pessoa do singular. Se o sujeito está na terceira pessoa do singular, o verbo tem que estar na terceira pessoa do singular. Ou seja, você não pode falar o menino são, você tem que falar o menino é. Se fossem os meninos são. Isso é concordância verbal, tá bom? Então vamos ver lá, ó. Perceba que todas as palavras concordam que o número é o singular, que o gênero é o masculino. Aí o gênero, pessoal, diz respeito à concordância nominal, tá bom? Ou seja, é relacionado, por exemplo, entre menino e bonito, né? Isso é concordância nominal. Ou seja, na concordância nominal, as palavras têm que concordar em número, gênero, pessoa e grau, tá bom? Então, se é menino, o menino é bonito. Se for menina, aí a menina é bonita, tá bom? Então, é o gênero masculino, feminino, número, singular ou plural. Você não pode falar o menino bonitas, que aí você não concordou. Bonitas não está concordando nem em gênero, nem em número com menino, tudo bem? Ou seja, o adjetivo é bonito tem que concordar com o substantivo menino. Isso é concordância nominal, tá bom? Então, ó, isso demonstra que a frase tem uma boa concordância nominal e verbal. A concordância nominal acontece quando há concordância em gênero masculino, feminino. Isso é a concordância nominal, tá bom? E número, singular e plural, entre o substantivo e seus determinantes, seja o adjetivo, o artigo e o numeral, por exemplo.
Já a concordância verbal acontece quando há concordância em número, ou seja, singular e plural, e a pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa do discurso. Tudo bem? Lembrando, pessoa do discurso, primeira pessoa, quem fala, segunda pessoa, com quem se fala, e terceira pessoa, de quem se fala, tá certo? As pessoas do discurso têm essa relevância, tá bom? Então, aí ele apresentou os pronomes que equivalem a essas pessoas do discurso. Eu, tu ou ele e ela. Tudo bem? Entre o verbo e seu sujeito, elemento sintático. Então, a gente tem elementos morfológicos na concordância nominal e elementos sintáticos na concordância verbal. Ou seja, na concordância verbal, o sujeito tem que concordar em número e pessoa com o predicado. Na concordância nominal, os aspectos ou os referentes do sujeito, no caso do menino, eles têm que concordar em gênero e número, ou seja, do substantivo e seus determinantes. Ou seja, ali a gente tem artigo, o artigo tem que concordar com o substantivo, com o núcleo ali, que é o menino, né? Você não pode falar, no caso ali, o o está concordando com o cabelo, o do está concordando com o menino, tá certo? Então, por exemplo, se fosse a bermuda do menino, aí teria que o artigo tem que concordar com a bermuda, tá certo? Bermuda feminino, singular. As bermudas, aí seria feminino, plural. Isso que eu estou falando para vocês, pessoal, que ele fala aí, ó, da concordância do substantivo e seus determinantes, quer dizer o quê? Que o substantivo e os determinantes têm que concordar em gênero e número. Isso é um aspecto morfológico, tá bom? Um aspecto sintático quer dizer que o verbo tem que concordar com o sujeito em número e pessoa, tá bom? Então, o que, que a gente pode falar lá mais no final? Ó? Vimos, portanto, as regras gerais relativas à concordância nominal e concordância verbal. Vamos fazer algumas atividades, então? Então, pessoal, por que, que é bastante relevante a gente estudar tanto concordância nominal quanto concordância verbal? Porque a gente percebe, nós, professores de língua portuguesa, que existe uma dificuldade muito grande na concordância, seja ela nominal, seja ela verbal, quando o aluno vai produzir um texto, tá bom? Então, você tem que ficar atento a essas concordâncias. Isso, inclusive, tira ponto lá na prova do Enem, caso você tenha interesse de fazer, na redação, tá bom? Isso é importante. Isso aí é básico para quem está se propondo a produzir textos, tá bom? Então, existem muitos erros de concordância que são pontuais, ou seja, que são bastante importantes e acontecem de forma recorrente, tá bom? Então, vamos lá para o material. A gente vai trabalhar com respostas, tá bom? Então, vamos lá. Atividades. Número 1. Leia as frases seguintes e corrija os problemas de concordância verbal ou nominal que elas apresentarem, tá bom? Lembrando, pessoal, que são respostas objetivas que você encontra em pesquisa na internet, tá bom? Então, não tem muito que ser falado aí. O que eu quero que vocês observem é exatamente o que está errado, né? O que não está concordando, e vai estar em destaque a resposta correta, o que está correto, o que foi corrigido no caso da concordância, tá bom? Então, vamos lá. Letra A. É realmente louvável os esforços que vocês empreenderam para nos ajudar, portanto, qualquer que sejam os resultados, agradecemos muito. O que está errado aí, ó? O que corrigiu? São realmente louváveis, tá certo? Então, existe aí
uma inconcordância quanto a número, tá certo? Então, isso aí, quando a gente está vendo aí, ó, essa concordância de número, se eu não me engano, é uma concordância verbal, tá certo? São realmente louváveis, tá certo? Os esforços que vocês empreenderam para nos ajudar. Portanto, quaisquer que sejam os resultados, agradecemos muito. Então, ó, se são os resultados, tem que estar no plural. Plural não é qualquer, são quaisquer, tudo bem? Então, não é qualquer, é quaisquer. Então, o erro aí está no número, tudo bem? Não há concordância de número na letra A. E a gente corrigiu aí na resposta. Letra B. Quando eu reavi os livros, nunca mais os emprestarei. Aí a gente está em um erro de verbal, de tempo verbal, tá bom? A gente tem reavi é pretérito perfeito. Emprestarei é futuro, tá certo? Aí uma discordância quanto ao tempo verbal. Então vamos ver como que ficaria melhor essa frase. Quando eu reavi os livros, nunca mais os emprestei. Tudo certo? Tudo bem? Então, quando eu reavi os livros, nunca mais emprestei. Você poderia também pôr no futuro. Quando eu reaver os livros, nunca mais os emprestarei. Tudo bem? Então, você tem essas duas opções. Então, quando eu reavi os livros, nunca mais os emprestei. Tudo isso aí tem a ver com concordância verbal no tempo verbal, tá bom? Então, quando eu reaver os livros, nunca mais os emprestarei. Tudo bem? Ou então o que a gente está vendo aí na tela, ok? Vamos lá, letra C. Para quem a entrada é proibido? A entrada é proibido ou a entrada é proibida? Vamos ver aí, ó. Para quem a entrada é proibida. Então, a gente tem aí um erro de concordância nominal. Ou no caso ali, entrada é feminino, tem que ser proibida no feminino, tá bom? Letra D. Os alienados sempre mantêm-se neutros. Essa daí a resposta é: os alienados se mantêm neutros. Tá certo? Então, vamos continuar. Letra E. Seguem anexos às cartas minhas poesias para você. Qual que é o correto? Seguem anexas. Ó, as cartas são femininas, então ela tem que estar no feminino. Anexas às cartas. Concordância nominal, tá bom? Então, tá em número, tá concordando, tá no plural, mas não tá concordando em gênero, tá bom? Letra F. As provas que contivesse mais erros seriam comentadas. Aí a gente tem um erro de concordância verbal. Se são as provas, então contivessem. Tá errado aí em número, tá certo? Então, as provas que contivessem mais erros seriam comentadas. Tudo bem? Então, as provas, plural, as provas, terceira pessoa do plural. Então, o verbo tem que estar na terceira pessoa do plural, contivessem. Tudo bem? Letra G. Polvo e lula frescas serão servidos no jantar. Então, o que está errado aí? Polvo e lula frescos. Então, ó, masculino, concordância nominal, continuar no masculino. Tudo bem? Polvo e lula, o número tá certo lá. Polvo e lula frescas, está no plural, mas o gênero tá errado. O gênero teria que ser masculino, porque os dois substantivos estão no masculino, tá bom? Então, o próximo, letra H. Quando ele compormos uma canção de paz, poderá descansar. Isso aí tá na cara o que que é, né? Isso é concordância verbal, tudo bem? O ele, o sujeito, ele tá na terceira pessoa do singular, então o verbo compor
tem que estar na terceira pessoa do singular. Se eu quiser fazer o contrário também, eu posso colocar eles na terceira pessoa do plural e compormos na terceira pessoa do plural. Eu tenho duas opções de resposta aí, tudo bem? Então, eu posso colocar a frase no singular, aí o ele vai ter que estar no singular e o compor também no singular, ou seja, quando ele compor, tudo bem? Ou então eu poderia colocar no plural, quando eles, quando nós compormos, né? Ali ainda tem um erro de número, né? No caso de conjugação, o ele está na terceira pessoa do singular e compormos está na primeira pessoa do plural, que seria o nós, tá certo? Então, ele também tem esse tipo de discordância verbal. Então, vamos ver aí como que ficaria a resposta. Quando ele compor, aí o verbo, ó, o verbo compor está na terceira pessoa do singular, tudo bem? Ele compor, tá certo? Eu poderia também substituir o ele por nós, aí ficaria certo. Quando nós compormos, tudo bem? Então, no caso da concordância verbal, a gente tem que concordar em número, ou seja, singular e plural, e em pessoa do discurso. Então, o que está ocorrendo ali é um erro de pessoa do discurso, né? E número também, né? Número e pessoa, tá tudo errado ali. Então, a gente tem que concordar no caso, o sujeito em número, ou seja, singular ou plural, ou em pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoas do discurso, tá bom? No caso ali na resposta, a gente colocou o sujeito na terceira pessoa do singular e o verbo na terceira pessoa do singular. No exemplo, a gente tem o sujeito na terceira pessoa do singular, mas o verbo ele está na primeira pessoa do plural. Tudo bem? Então a gente trouxe tudo para o número singular e para a pessoa, a terceira pessoa do singular. Tá bom? Pessoal, como eu disse, uma atividade de respostas, tá bom? Como eu disse, você encontra essas respostas aí na internet, só fazer uma pesquisa básica aí no Google, tá bom? Eu acelerei o processo para você. Lembrando que a gente trabalhou com concordância verbal e concordância nominal. A concordância nominal, você tem que concordar o substantivo com aqueles referentes dele em gênero e número, ou seja, gênero masculino ou feminino, número singular ou plural. Na concordância verbal, você tem que concordar o verbo com o sujeito em número, ou seja, singular ou plural, ou em pessoa. Lembrando que existem três pessoas do discurso. A primeira pessoa é quem fala, a segunda pessoa é com quem se fala e a terceira pessoa é de quem se fala. Nós temos pessoas do singular e pessoas do plural. O famoso eu, tu, ele, no singular, primeira, segunda e terceira pessoa, nós, vós, eles, primeira, segunda e terceira pessoas do plural, tá bom? E o que nós falamos aqui é importantíssimo no que refere-se à produção textual, tá bom? Então, você tem sempre que prestar atenção em concordância verbal e concordância nominal, tá bom? Como eu disse, é uma aula breve. Isso é importante também para que você aproveite e não deixe acumular atividades, seja atividade do PET ou atividades complementares que eu vou postar para vocês. Os outros professores das outras matérias estão encontrando meios para postar isso para você, ou seja, você não tem só atividade de língua portuguesa, você tem atividade de outras matérias. Portanto, não deixe acumular atividade, tá? Semanalmente, eu posto sempre atividades para vocês. Tente resolver os formulários semanalmente. Não deixe tudo para a última hora, porque senão vai ficar muito pesado
e você talvez tenha mais dificuldade se deixar tudo para a última hora, tá bom? Até agora, contando com essa segunda-feira, com essa teleaula, já foram 4 formulários que você tem que responder. E estão lá no seu Conexão Escola, tá bom? No Conexão Escola de Língua Portuguesa do segundo ano do EJA, tá bom? Então, são 4 formulários, 4 teleaulas e 4 PDFs que estão lá à sua disposição. Esteja sempre atento ao seu Conexão Escola ou ao seu grupo da sua turma no WhatsApp. Não só eu, como os outros professores, têm sempre postado atividades nessas duas plataformas. Eu posto a teleaula no YouTube como um facilitador para você. Fica mais fácil você acessar o link do YouTube do vídeo da teleaula do que eu disponibilizar um arquivo. Vai ficar muito mais pesado para você assistir, tá bom? Pesado eu falo para o seu celular ou para o seu computador. É mais fácil você assistir pelo YouTube, tá bom? Por isso que eu posto as teleaulas no YouTube, tá? Vou sempre deixar um link da teleaula para você. Eu sei que é muita informação, por isso vamos ao trabalho, né? Não deixe acumular. Você fique com Deus e até as próximas atividades, as próximas teleaulas, tá bom?